Cada um de nós, num certo grau, é religioso. Então, nós temos que partir desse ponto, porque se a gente negar, eu não sou religioso, eu sou espiritual, entendeu? Você já não vai poder enxergar a religiosidade na sua vida. Então, de alguma maneira, nós hoje estamos sendo religiosos. Só que nós não conseguimos enxergar isso. E aí que está o problema, não é? Se você é religioso e não enxerga que você é religioso, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Então, num grau maior, um grau menor, todos nós somos religiosos e tem momentos onde a gente está sendo mais religioso e tem momentos em que nós estamos sendo menos religiosos. Mas, de uma forma geral, nós somos religiosos, sim. E a espiritualidade genuína e a religiosidade vão estar lutando diariamente. Então, esse estudo que eu quero dar hoje, na verdade, eu não consegui preparar ele direito, mas eu vou tentar passar para vocês o que eu captei esses dias, e eu quero que vocês enxerguem o que Deus está falando comigo esses dias. Vamos colocar esse estudo aqui. O tema desse estudo é misericórdia e cruz. E nós vamos entender um pouco sobre isso baseado em Romanos 9, de 14 a 33. Vamos lá. Que Vamos lá, diremos? bom dia. Oi? Vamos lá, bom dia. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Uma coisa que eu tenho falado para vocês, e que é muito importante, quando você vai num texto, você procura sublinhar ou destacar as palavras que mais aparecem. Porque, normalmente, quando uma palavra aparece mais de 2, 3 vezes, né, é sinal de que essa palavra está no tema principal desse texto, tá bom? Então, sempre quando a gente lê a Bíblia ou algum texto da Bíblia, você procura destacar sempre
a palavra que se repete. Então, você vê que nesses primeiros 4 versículos, ele repete 4 vezes a palavra misericórdia. Isso indica que o autor está querendo destacar muita a questão da misericórdia de Deus aqui, ok? Nós vamos falar sobre isso. Deixa eu voltar aqui, o seguinte, por que que ele está falando da injustiça, tal? Então, aqui, e da misericórdia de Deus. Aqui, Paulo está falando, está lidando com uma controvérsia entre os judeus, os israelitas e os gentios. Então, havia um conflito entre o judeu e os gentios. Os judeus, eles se achavam e queriam colocar muito das suas visões judaicas em cima dos gentios. E eles que tinham vivido tantos anos, né, servindo a Deus, adorando o único Deus, eles tinham uma sensação que eles eram uma classe mais especial de cristãos, vamos dizer assim, do que o gentio, porque o gentio, ele foi idólatra, adorou vários deuses, vivia na gandaia, bebendo, com várias mulheres, né? E no meio de pecado, comendo comidas que os judeus abominavam. Então, eles tinham um olhar para os gentios como cristãos de segunda classe. E Paulo aqui está falando que a misericórdia de Deus era tanto para os gentios e judeus. Vamos avançar aqui. Tu, porém, me dirás, misericórdia. Aqui, 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para que do mesmo barro fazer vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra.
Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Vamos pegar rapidamente cada versículo e destrinchar, né, o que significa isso. Então, Romanos 9,14, Paulo introduz essa pergunta: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então, ele está discutindo aqui que o judeu, ele ficou anos e anos, né, seguindo. A gente tem que entrar na cabeça do judeu. O judeu esteve séculos e séculos, né, vivendo como o povo escolhido de Deus. E eles obedeciam às leis, eles cumpriam as leis, eles adoravam um único Deus por séculos e séculos e séculos. Eles eram o povo escolhidos de Deus. E, de repente, vem aí Deus, né, através de Jesus, estendendo a salvação aos gentios. Mas peraí, poxa, nós aqui ficamos anos e anos, anos e anos servindo a Deus, cumprindo a lei, oferecendo sacrifícios, né, de adoração, né, derramando sangue para os nossos perdão, o nosso perdão, né, comemorando as festas, tal, e de repente vem aí a salvação através de Cristo estendida para os gentios, esses caras que nunca ofereceram um sacrifício a Deus, né, que não seguiam as leis, adúlteros, mentirosos, beberrões, comilões, né? Então, de repente, Deus perdoa eles, simplesmente porque eles creem em Jesus. Então, para o judeu, parecia uma injustiça, né? Poxa, nós aqui, né? Que nem aquela parábola, né, dos trabalhadores, né? Que o cara que trabalhou o dia inteiro ganhou o mesmo do que o cara que trabalhou, por exemplo, só 1 hora. Ah, isso é injusto, né? Eu trabalhei, eu suei aqui o dia inteiro. Então, nós temos que entrar nesse texto entendendo como é que o judeu estava entendendo o gentio, né? Que o gentio ele não merece a mesma coisa que eu mereço, porque afinal eu nunca andei na gandaia, eu nunca andei na idolatria, e eu vim adorando um único Deus e servindo um único Deus, fazendo tantas coisas para agradar esse Deus. Então, Paulo diz assim: que diremos, pois? Deus foi injusto? De modo nenhum, de maneira nenhuma. Então, os israelitas achavam que não era justo os gentios terem a salvação pela graça e os mesmos privilégios, porque eles se achavam mais merecedores por viverem anos e anos servindo a Deus e suas leis. Mas Paulo explica que não é injusto,
Paulo levanta uma pergunta retórica para antecipar a objeção de que a eleição soberana de Deus poderia ser vista como injusta. Ele responde enfaticamente que não há injustiça em Deus, afirmando que qualquer acusação da injustiça contra Deus é infundada, porque a justiça divina é perfeita e soberana e não pode ser medida pelos padrões humanos, ok? Aí o versículo 16, ele usa a explicação. Qual que é a explicação? Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Então, Paulo cita aqui, esse versículo está em Êxodo 33, 19, e mostra que Deus é soberano em demonstrar misericórdia. A compaixão e a misericórdia de Deus não são obrigatórias, elas são expressões da vontade soberana de Deus e do amor de Deus. Esse versículo enfatiza que a misericórdia é um dom divino, algo que não algo que pode ser exigido ou merecido. A misericórdia, na verdade, de Deus, é Deus dando algo que a pessoa não merece. Certo? Podemos dizer que a pessoa merece o castigo, a condenação, e por causa da misericórdia de Deus, ela não recebe o que merece. Em vez disso, ela recebe o perdão e o amor de Deus. Então, misericórdia, na sua essência, significa, né, Deus não dá à pessoa aquilo que ela merece. Deus não dá o castigo, a condenação que a pessoa merece. Então, aqui está falando da misericórdia de Deus, ok? No 16, diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, mas de usar Deus a sua misericórdia. Quer dizer, a salvação aqui, no caso, que é a grande discussão, não depende do desejo ou do esforço humano, né? Não depende de quem quer ou de quem corre, mas é da misericórdia de Deus. Paulo reforça aqui a ideia de que o favor, a misericórdia de Deus não pode ser conquistada por mérito humano. Ela é dada unicamente por causa da sua misericórdia. E aí ele vai usar uma explicação, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciada por toda a terra. Então, Paulo está citando o Êxodo 9:16 para mostrar que Deus, em sua soberania, ele pode usar até mesmo aqueles que resistem a ele para cumprir seu plano e propósito. Então, Paulo está citando que Deus usou Faraó para cumprir os seus planos, usando uma pessoa que resistia ao próprio Deus para cumprir os propósitos de Deus. Então, o endurecimento do coração de Faraó serve para mostrar a soberania e a predestinação de Deus na história para
cumprir seus planos e propósitos. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que nós cremos que Deus, né, usou Faraó para cumprir os seus planos e os seus propósitos de uma maneira soberana, e aí vem a ideia da predestinação, né? Que Faraó estava predestinado a fazer isso para cumprir o plano de Deus. Mas, por outro lado, nós cremos no livre-arbítrio, que ocorre simultaneamente aonde o Faraó, que tem um coração duro e rebelde, ele decide ir contra o povo de Israel. Então, há duas coisas aqui que é importante. Faraó decide ou Deus obriga ele a decidir, a cumprir o plano dele? Então, na soberania e na predestinação de Deus, é lógico que isso já estava predestinado a acontecer dessa maneira. Mas, por outro lado, Faraó, ele tinha o livre-arbítrio de decidir ou não fazer o que ele fez. Então, eu creio, né? Aí tem pessoas que não acreditam assim, mas eu creio que as duas coisas coexistem juntas, a predestinação e o livre-arbítrio. A predestinação e o livre-arbítrio, um exemplo, é como dois trilhos, onde o vagão vai andar por cima, que é a soberana vontade de Deus. Vai caminhar nesses dois trilhos, a predestinação e o livre-arbítrio. E é como um trilho que vai caminhando assim, você vai olhar, e lá na eternidade eles vão se unir, ok? Então, logo, Deus, né, tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Olha só, vamos entender tudo que eu falei até agora. Paulo está dizendo aqui que Deus tem misericórdia de quem quer e ele endurece. E quando ele diz que endurece, é que ele não vai ter misericórdia de alguns. Quer dizer, de alguns ele vai ter misericórdia e de outros ele não vai ter misericórdia. E que esses que não vão ter misericórdia, em outras palavras, é muito duro, são aqueles que não vão ser salvos. São aqueles que vão para o inferno. E aqueles que ele vai ter misericórdia é aqueles que vão para o céu, que vão ter a salvação. Então, parece um negócio assim muito injusto, né? Deus, assim, um negócio ruim, injusto. Deus decidir que alguns vão para o inferno e outros vão para o céu. Então, essa questão parece assim, sabe, uma coisa muito dura, muito, né, ruim a gente ver Deus condenando alguns para o inferno e outros para a salvação. Quer dizer, é isso que ele está dizendo, que ele tem misericórdia, ele vai salvar quem ele quer e vai condenar a quem ele quer. É isso que o texto está dizendo. Então, Deus, em sua soberania, ele escolhe mostrar misericórdia a alguns e endurecer o coração para outros, né, de outros. Então, esse versículo resume a soberania de Deus em questão de eleição e endurecimento, reafirmando que tais decisões são inteiramente baseadas na vontade e na soberania divina de Deus.
é ele que vai decidir quem vai ser salvo e quem não vai. Quer dizer, aqui está essa questão da eleição. Quem será salvo e quem não será. Paulo está dizendo que Deus, na sua soberania e seu amor, ele teve misericórdia do povo de Israel e condenou o povo do Egito. Então, olha só, Paulo está usando o exemplo lá, né? Falando para os judeus de hoje. Ele está usando o exemplo lá do passado, baseado nas escrituras. Ele está falando para o judeu de hoje, o israelita de hoje. Olha só, olha lá no passado. Deus não teve misericórdia de vocês? Deus não deu a salvação para vocês ali, livrando vocês do Egito, tirando do Egito e trazendo para a terra prometida? Deus não teve misericórdia de vocês? E para os egípcios, Deus foi duro. Deus condenou eles lá. Quer dizer, vocês foram os privilegiados lá. Vocês experimentaram a misericórdia lá. E agora, quando vocês têm a chance, e lá na frente ele vai mostrar isso, né? Ele vai mostrar que eles foram rejeitados. Sabe por quê? Não porque Deus os rejeitou, mas eles foram rejeitados porque eles rejeitaram a Deus através da rejeição de Jesus. Então, quando eles rejeitaram a Jesus, eles estavam rejeitando a Deus. Então, Paulo está dizendo que Deus ele usa de misericórdia, mas, ao mesmo tempo, ele dá a chance, a oportunidade para a pessoa. Nós vamos ver isso no texto, tá? Então, aqui Paulo está dizendo que Deus, na soberania e seu amor, teve misericórdia do povo de Israel e condenou o povo egípcio. E agora Deus está tendo misericórdia dos gentios e condenando o povo de Israel como nação por causa do mesmo motivo do faraó, coração duro e rebelde. Eles, de uma certa maneira, eles rejeitaram a Jesus. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à vontade de Deus? Paulo antecipa uma objeção. Se ninguém pode resistir à vontade de Deus, como ele pode culpar alguém? Quer dizer, a pergunta é, se ninguém pode resistir ou ir contra a vontade de Deus, como é que Deus pode culpar alguém? Essa questão toca tensão entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Se Deus escolhe e decide, então eu vou fazer o quê? Eu não posso escolher nada. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Deus é que vai determinar se eu serei salvo ou não. Então, parece que há uma tensão entre a escolha, a soberania de Deus, a predestinação de Deus e a minha responsabilidade. Aonde entra? Eu escolho? Eu tenho livre-arbítrio ou não tenho? É uma tensão complicada. Então, aí ele vai usar o vaso, a explicação do oleiro. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então, Paulo responde à objeção lembrando de sua posição diante de Deus. Ele usa a metáfora do oleiro e do barro para enfatizar que a criatura não tem o direito de questionar o Criador.
isso enfatiza a humildade que os seres humanos devem ter ao considerar os atos soberanos de Deus. Quer dizer, Deus, em primeiro lugar, ele é a melhor pessoa, ele é a pessoa mais sábia em escolher ou decidir o que deve acontecer, o que não deve acontecer com os seres humanos. Porque ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso, ele é o todo onisciente, onipresente. Então, não existe pessoa melhor do que o próprio Deus para escolher, porque é como o barro não vai decidir nada, né? E aqui ele diz: não tem oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Então, Deus, como Criador, ele tem o direito soberano de decidir o destino de suas criaturas. Parece algo ruim ou injusto Deus decidir isso, né? Mas não existe alguém melhor, mais justo, mais sábio para fazer essa decisão do que Deus. E diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Esse texto está querendo dizer o seguinte: Deus teve uma longanimidade, uma paciência, mas muito longa, né? Suporta aqueles que eram destinados à ira para demonstrar sua justiça. Quer dizer, na verdade, na soberania de Deus, né? Na predestinação de Deus, na verdade, ele dá um livre-arbítrio, dizendo assim: olha, ele deixou, ele deu oportunidade, ele teve paciência, então, nessa paciência, é como se estivesse dizendo que ele deu todas as oportunidades justas para todos. Só que alguns tiveram coração duro, como o Faraó, coração rebelde. E os próprios judeus, os israelitas, Deus deu toda a oportunidade e chance para eles. Mas quando Jesus chegou, o que aconteceu? A presença de Jesus mostrou, na verdade, o coração duro, o coração rebelde do povo de Israel. Então, Deus teve muita paciência. Deus deu muita oportunidade para as pessoas, com muita paciência, deu todas as chances antes de condená-las. A fim, olha só, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Os vasos de misericórdia foram preparados por Deus para a glória, revelando suas riquezas e graças. Então, quando Deus fala que ele, né, vai ter misericórdia de quem ele quer, né, e vai demonstrar a sua ira para quem ele quer, então, na verdade, dá a impressão que, né, vai estar lá Deus decidindo o que ele quer ao seu bel prazer, mas, na verdade, é que quando ele cria as suas criaturas, ele, por causa do pecado, ele já sabe, na sua onisciência, porque passado, presente e futuro
para Deus se unem tudo numa coisa só, né? Porque para ele um dia é como 1000 dias, e 1000 dias é como um dia para ele. Então, ele sabe de tudo, é como se alguém, essa onisciência de Deus, ele soubesse tudo. E ele usa da sua misericórdia, da sua sabedoria, da sua justiça, e ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer: poxa, eu nunca tive chance, ou isso não é justo. Não, ninguém vai poder dizer isso diante de Deus, porque Deus, na sua grande sabedoria, no seu grande poder e majestade, tudo, ele vai ser justo, e vai dar a sua justiça para todos. Os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, Paulo identifica os crentes, tanto judeus quanto gentios, como vasos de misericórdia. Por quê? Porque ele não está condenando todos os judeus, né? Olha só, assim como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Quer dizer, Paulo cita Oséias para mostrar que Deus planejou incluir os gentios como seu povo. E aí, no 26, e no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Então, os gentios antes excluídos, porque antes era só o povo judeu, agora não, os gentios foram incluídos. Então, antes, se você olhar a situação, parece injusto, né? O judeu ali, ele é o escolhido, e os gentios foram excluídos, né? Então, parece injusto. E hoje, quando Deus está mostrando a sua misericórdia e a sua justiça, trazendo os gentios e condenando o povo de Israel. Parece injusto, parece que inverteu, mas não inverteu. Na verdade, Deus deu todas as oportunidades para o povo de Israel. O povo de Israel que se excluiu por rejeitar a Jesus. E os gentios foram incluídos. Por quê? Porque eles aceitaram a Jesus. Então, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, remanescente se refere a um grupo de pessoas que permaneceram fiéis. Então, apenas um remanescente de Israel será salvo, destacando a soberania de Deus na eleição. Quer dizer, Deus já, né, nessa profecia de Isaías, já sabia que alguns dos judeus, dos israelitas, iriam ser fiéis, né? Permaneceriam fiéis, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Então, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Então, Deus cumprirá sua palavra, trazendo justiça tanto em julgamento quanto em salvação. 29. Como Israel, você vê que Paulo cita muito a palavra de Deus, por quê? Porque ele está usando a Torá, porque os judeus, ele está falando aqui para os romanos judeus, especificamente, ele está usando a Torá para que os judeus possam entender, né, que os gentios foram incluídos e eles não são
crentes de segunda categoria, não. Então, como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nos íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra, né? Se não fosse, em outras palavras, pela misericórdia de Deus em preservar um remanescente, Israel teria sido completamente destruído. E diremos, pois, que os gentios que não buscaram a justiça vieram alcançá-la, todavia, aqui decorre da fé? Então, os gentios, eles não buscavam a justiça pela lei, né? Pela lei dos judeus, né? Que era a Torá, mas eles alcançaram pela fé em Cristo, né? E aí, olha que interessante, Israel que buscava a justiça, a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Então, Israel buscando justiça por meio das obras da lei, falhou em alcançá-la. A lei serviu apenas para mostrar a incapacidade do homem ser salvo por obras. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. E eles tropeçaram na pedra do tropeço. A pedra de tropeço aqui se refere a Jesus Cristo. Israel tropeçou em Cristo porque não buscava, porque buscava justiça pelas obras e não pela fé. A justificação vem somente por meio de Cristo e não por obras. Aí que o judeu não conseguia aceitar. Por quê? Poxa, nós viemos aqui anos e anos, né? Vivendo e seguindo, nos esforçando, né? Com a salvação através da lei. E agora a salvação vem pela graça por meio da fé. Então, muitos judeus não aceitaram isso, não entenderam isso. Então, Jesus virou uma pedra de tropeço, onde eles acabaram caindo. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê não será confundido. Então, Cristo é a pedra de tropeço para aqueles que buscam justiça pelas obras, mas é a rocha da salvação para aqueles que creem. Ok? Bom, deixa eu voltar lá para o primeiro. E eu quero falar sobre misericórdia. Então, eu quero que vocês entendam, né, que nessa discussão toda, o que nós vamos tirar de prático para nós? E aí que entra a religiosidade, e aí que entra o esforço do homem querendo ser salvo. Então, com Jesus, fica claro que o esforço do homem não traz a salvação, que é a fé. Então, a justiça que ele fala decorrente da fé. Então, parece que o esforço do povo de Israel, todas as leis, não. Aquilo lá, as leis e os esforços, serviam simplesmente para mostrar que pela força, pelo esforço humano, ninguém seria salvo. E Deus, então, através de Jesus, ele traz a salvação, tanto para judeu quanto para o gentio, né? E
E isso está a misericórdia de Deus. Que pessoas que não mereciam, que eram dignas de condenação, né? Elas são perdoadas e justificadas pela fé em Cristo. E Romanos vai falar várias vezes que a graça de Deus, né? Que a graça de Deus é Jesus Cristo. É Deus dando algo que ninguém merece, né? Deus deu através de Jesus, que é a salvação. E nessa graça, ele está mostrando a misericórdia dele. Ok? E nós, e aí que vai entrar a religiosidade, e nós só vamos poder entender a misericórdia de Deus se nós entendermos o quão pecadores, o quão gentios nós somos, né? E que nós não seríamos dignos de receber o perdão e o amor de Deus por causa da nossa condição miserável. Então, se não enxergarmos o quanto nós somos ruins, o quanto nós somos indignos, o quanto nós somos pecadores, nós não vamos entender essa misericórdia de Deus. E eu vou dar uma ilustração, a do filho pródigo. O filho pródigo aqui, vamos colocar como se fosse o gentio, né? O filho pródigo pega a sua herança e vive numa vida de devassidão, prostituição, bebida, farra, e desperdiça todo aquele dinheiro. E chega em casa sem nada. E o pai vai lá, abraça e beija o filho, e dá um banho nele, e coloca a roupa melhor que tem, uma roupa nova, e coloca o anel, recebendo, colocando ele, assim, recebendo ele novamente como filho, né? E aí chega o irmão mais velho, e fala assim, poxa, eu estou aqui há tanto tempo te servindo, e nunca eu recebi um cordeiro para fazer uma festa com meus amigos aí. Então, era assim que o filho mais velho se sentia. E essa parábola, Jesus está contando para quem? Para os fariseus. Mostrando aos fariseus que a atitude deles era igual a essa. E quando você vai no início dessa parábola, quando o filho pródigo pede a sua herança, ali Jesus diz no texto claramente que o pai deu a herança para o filho mais novo e para o filho mais velho. Por isso que quando o filho mais velho fala isso para o pai, que, que, que não deu nenhum cordeiro para ele festejar, o pai falou, mas tudo que nós temos aqui já é teu. Você é seu, já foi dado para você. Só que ele vivia mais debaixo da lei do que debaixo da graça. E o filho pródigo, ele recebeu a graça e a misericórdia do pai. Então, sabe,
Se nós estamos achando que nós merecemos alguma coisa, porque eu não mato, não roubo, não sou isso, não sou aquilo, a gente está tendo uma postura do filho mais velho. E nós que somos líderes, pastores aqui, nós temos a tendência de nos acharmos como filho mais velho. Eu estou aqui, eu sirvo a Deus, eu honro a Deus, eu me sacrifico por Deus aqui, eu sou um pastor, um líder, não mato, não roubo e tal, e eu acho que sou melhor que o filho mais novo e desprezo ele. Então, nós achamos inconscientemente, irmãos, nós nos achamos mais, mais dignos, melhores, mais espirituais que os outros crentes da igreja. É algo meio sutil, vocês entendem? Mas a gente, muitas vezes, se acha mais espiritual, porque a gente conhece a Bíblia, porque a gente ensina, porque nós lideramos ele. Então, a gente se considera acima dos outros cristãos da igreja. Mas essa postura acima é uma postura muito semelhante à do filho mais velho. Então, o que eu estou querendo alertar para vocês, cuidado com essa atitude de filho mais velho, de se achar mais digno do que o filho mais novo, de achar mais espiritual. E aí, o que você vai acontecer com você em relação à misericórdia de Deus? Sabe, quando você não presta, quando você sabe que você é um pecador, você é um miserável, que você está lá comendo, querendo comer a comida dos porcos, você fala, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Então, você vai entender quando o pai te abraça, te beija e coloca um anel, você vai entender mais do que é a misericórdia de Deus, que você seria mais merecedor de uma condenação, de uma justiça feita. Não, agora você fica aí, você recebeu a sua parte, agora se vira, filho. Então, nós nunca vamos entender o que é misericórdia se nós não entendermos o quão miserável nós somos. Se nós pensarmos como o filho mais velho, porque muitos de nós nem viemos de lá de baixo, muitos de nós nascemos em lares cristãos e nunca fomos de gandaia, de prostituição, de bebedeira. Então, a gente acha que a gente não precisa tanto de misericórdia. Então, eu estou querendo falar desses dois contrastes para que a gente entenda uma coisa. Nós nunca vamos entender a grandeza do amor de Deus, da misericórdia de Deus, se não entendermos o quão pecadores nós somos. E aí, eu quero usar um outro exemplo. Isaías, quando ele chega diante do trono de Deus, ele dá um grito: ai de mim que sou pecador. E Isaías, aqui nós estamos falando do profeta Isaías, um homem que talvez ali naquela nação de Israel, talvez não existisse um homem mais santo que Isaías. E ele
chegou diante de Deus e gritou: ai de mim que sou pecador. E ele fala uma coisa que é espantoso. Ele diz: homem de lábios impuros. Mas como? Será que ele falava palavrão? Será que ele falava mal de alguém? Ele era o homem que profetizava palavras de Deus, que ensinava a palavra de Deus, que falava das coisas de Deus. Será que ele falava de impuro? Quer dizer, homens de lábios impuros. Quer dizer que quando você chega na presença de Deus, você vai entender uma coisa: que você é um pecador, que você não é tão puro quanto você acha, que você é um homem de lábios impuros. Então, quando você chega nessa posição, aí você vai entender que você não é merecedor de nada e que a única coisa que faz com que Deus não acabe, não termine com a sua vida hoje, agora, aí onde você está, sabe? A única coisa eu ia mostrar que acabou saindo. É as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Gente, a única razão, o único motivo para você estar aí sentado diante do computador, do celular, e não ser consumido, é por causa das misericórdias do Senhor. Não é porque você não mata, não rouba, não é por causa disso, você não é santo assim. Nós não somos tão puros assim. A única razão de você não cair diante da presença do Senhor é por causa da misericórdia dele. Não é porque você confessa seus pecados, não é porque você não adultera, você é fiel à sua mulher, não é porque você dá o seu dízimo, as suas ofertas. Sabe, na verdade, tudo isso está fazendo a gente perfeitos fariseus, religiosos. E nós não estamos entendendo a misericórdia do Senhor. E se essa misericórdia não se renovar a cada manhã, nós seremos consumidos. Mas graças a Deus, que as misericórdias do Senhor não se renovam, elas se renovam a cada manhã. Então, o que eu quero passar para vocês hoje, em primeiro lugar, é essa questão da misericórdia. E como é que nós vamos entender cada vez mais e enxergar quem nós somos? Porque a gente acostuma. Tudo você acostuma. Por exemplo, se você começar a mentir, você vai acostumar a mentir. Se todo dia você fica irritado, você acostuma e acha natural ficar irritado. Então, há pecados recorrentes na sua vida que todo dia você está se melecando, está se sujando, está se enlameando desses pecados. Todo dia, todo dia. Então,
hoje eu estou entendendo duas coisas. Primeiro, que a gente depende dessa misericórdia de Deus. Só que a gente acha que pode viver sem essa misericórdia. Acha que, assim, não é consciente, né, irmão? Mas inconscientemente, nós não estamos aí com essa misericórdia do Senhor. Parece que ela não faz falta. Quando você ouve, né, que ela se renova cada manhã, parece que hoje você acordou, será que você precisa da misericórdia do Senhor? Parece que é algo que não faz falta na nossa vida. Parece algo desnecessário. Mas eu quero dizer uma coisa: a razão de você não ser consumido hoje é por causa dessa misericórdia. Então, tem coisas na nossa vida espiritual que nós precisamos renovar todo dia, cada dia, né? Por exemplo, a salvação é de uma vez para sempre. Eu acredito assim, que é salvo para sempre, e que não perde a sua salvação. Eu creio assim. Mas dia a dia nós estamos sendo salvos, e só seremos salvos completamente quando Jesus vier ou nós morrermos e estivermos diante do Senhor. Então, a morte de Cristo na cruz, ela foi uma vez para sempre. Então, Cristo não precisa morrer cada dia por nós, porque ele morreu de uma vez para sempre. Mas, no outro sentido, para eu experimentar o perdão, né, do sangue derramado lá na cruz, eu tenho que experimentar todo dia, através o quê? Do arrependimento, da confissão. Então, o sangue derramado por Cristo foi uma única vez para toda a eternidade, não, até a volta de Jesus. Ele não precisa morrer mais. Mas eu tenho que tomar posse desse sacrifício de Jesus a cada dia. Então, a cruz diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz. Então, as misericórdias do Senhor são a cada dia, porque a cada dia ela está se renovando. E a cruz também é cada dia. Então, irmãos, eu quero passar algo muito importante para você hoje. Que tem coisas na sua vida espiritual que você recebeu para sempre. E essas promessas vão já se cumpriram e vão se cumprir ali, e você não precisa fazer nada. Você recebeu no dia que você recebeu a Cristo. Mas tem coisas na palavra de Deus que mostra que nós temos que nos apropriar a cada dia. E a misericórdia do Senhor, você tem que receber ela a cada dia. E a cruz de Cristo, o seu eu, o seu ego, você tem que crucificar ele todos os dias. Então,
Sabe quando você vai vencer o seu eu, o seu ego, definitivamente? Só quando Jesus voltar. Enquanto, ou você morrer, né? Desculpa. Enquanto você não morrer, ou Jesus não voltar, quanto isso, todo dia, você tem que morrer, carregar a sua cruz. Se você, ó, e siga-me. Então, esse e está separando. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Não tem como seguir a Jesus se você não tomar a sua cruz. A cruz, como eu falei semana passada, é algo fundamental na vida. Aliás, é algo essencial. Não existe vida cristã sem cruz. Todo dia você tem que crucificar o seu eu, o seu ego. Sabe, eu sou tão egoísta. O Massal é tão egoísta. O Massal é tão orgulhoso. Ele é tão orgulhoso. Ele quer de todo coração. Tem dia que ele quer de todo coração crucificar o eu, o ego, o orgulho, o egoísmo dele, né? O Massal quer fazer isso. Mas durante o dia, ele desce dessa cruz aqui, ele joga a cruz no chão e começa o quê? A se deliciar no seu egoísmo, no seu ego, nas suas vaidades. Então, todo dia. Aí eu falo, não, amanhã eu vou precisar? Amanhã eu vou precisar. E depois da manhã? Depois da manhã. Então, irmãos, nós precisamos dessas duas coisas. Todo dia. E como é que eu vou experimentar a misericórdia do Senhor? Todo dia você tem que pedir ao Espírito Santo trazer luz na sua vida. Para você enxergar onde que está sujo, aonde que está os pecados, para todo dia você se humilhar diante de Deus, confessando os seus pecados, para experimentar e receber essa misericórdia de Deus. Então, todo dia, receber essas misericórdias, reconhecendo. E misericórdia está muito ligada em reconhecer seus pecados, o quanto você é indigno. É entrar na presença de Deus, como Isaías, e dizer: oh, eu sou, ai de mim que sou pecador, homens de lábios impuros. E confessar isso diante de Deus, para experimentar a misericórdia e receber essa misericórdia. E todo dia crucificar seu ego, seu eu, seu egoísmo, confessar, pôr na cruz, negue-se a si mesmo, carrega essa cruz. E olha, quando diz tome a sua cruz, é para você pegar ela hoje e carregar ela o dia inteiro. Não é para pegar a cruz e dali 1 metro jogar ela fora. Porque a gente chega de manhã, às vezes na reunião, a gente pega a cruz, mas acabou a reunião, a gente joga a cruz fora. Não, é tome a sua cruz e siga. Então você tem que seguir a Jesus o quê? Segurando, carregando essa cruz, irmão. É negando o seu eu, morrendo pelos outros, sacrificando-se pelos outros, é carregar essa cruz. Então, é isso que eu tinha para vocês hoje.
Não sei se a palavra foi muito dura demais aí, irmãos. Me perdoe aí que eu me emocionei aí. Mas é isso que Deus me falou. Eu preciso tomar cruz todo dia. E todo dia eu preciso da misericórdia de Deus. Amém? Rapidamente, hein? Eu quero que cada um compartilhe uma coisa, não fala muito, não. Tem alguns irmãos que falam demais, outros falam pouco. Procura ser sucinto. Diz o que Deus falou com você hoje. É bom. Vamos começar aqui. Benedito, sucinto, objetivo e rápido. A palavra é misericórdia de nós. Amém. Vasni? Você começou falando sobre religiosidade, né? E isso é uma coisa forte que a gente tem que ter todo cuidado, realmente. E somente na cruz, somente olhando a misericórdia de Deus e se colocando, né, na cruz e carregando a cruz. E o ponto é esse: tomar a cruz e andar com ela, né? Ou seja, matar o seu eu a cada instante, para a gente não ser surpreendido ou ser tomado pela religiosidade, que é uma coisa terrível, né? E que, de fato, pode nos envolver se a gente tiver cuidado. Alex. É isso. Alex? Misericórdia de Deus, ela é tudo, né? E a religiosidade, ela rouba a misericórdia, né? Verdade. Se a gente não compreender isso, a gente está perdido. Oi. Amém. Neizão? Eu estou com o Benedito lá, misericórdia, Senhor. Amém. Orsli? Tem um versículo que diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, reputados como ovelhas para o matador. É a questão da misericórdia de Deus sobre nós. Gilmar? Tem misericórdia, né? Claro, e faço essas palavras aí, né? Todos os dias, né? Sendo levado para o matador, né? Por amor a Cristo. Ulisses? Manter meu coração no lugar certo, né? Aos pés do Senhor, sabendo que sem Ele eu já teria sido consumido há muito tempo. Jeremias? Eu creio que nós precisamos entender mais da misericórdia, né, do Senhor. Como hoje foi tremendo essa palavra aí. E não deixar a cruz de lado. Todos os dias. Sérgio? Ter o coração sempre contrito e quebrantado. Amém. Isso que falou muito forte. Gilmar? Eu estou aqui meditando. Congelou a imagem. Congelou. Aldão, você quer falar? Aldo, não sei se a Gabi está aí também. A misericórdia de Deus para nós, né? Que a gente não recebe o que a gente merece. E a graça que dá o que a gente não merece, né? O dia que a gente achar que a gente está merecendo alguma coisa, Deus me livre.
A Gabi tá aí, ou Aldo, não? Ouviu? Não. Tá bom. O Gilmar, infelizmente. Amém, irmãos. Era o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. E Benedito, pode falar. Quer falar alguma coisa? Só um pedido rápido aí, que eu vou estar passando por uma cirurgia na segunda-feira. Os irmãos estão orando por mim, pelos médicos que vão estar realizando esse procedimento. Amém, queridos? Amém. Eu vou pedir aqui pro Ney. Ney, você ora aí e já ora despedindo a gente aqui. Senhor, nós, enquanto aqui na terra, Pai, vivemos nesse corpo que já nasce, Pai, morrendo a cada dia, Senhor, e por efeito do pecado, Senhor. E na vida do Benedito não é diferente, Pai. Sim. O que está dentro desse corpo é algo de Ti, ó Pai. É o Teu servo. Amém. Para as nossas vidas, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai. Restabelece, Senhor, este corpo, através dos médicos ali, ó Pai, que aquilo que é necessário seja ajustado, para que nós possamos, ó Deus, ouvir o Benedito mais, outras pessoas possam ouvir mais e melhor. Amém. Esse é meu pedido, sabendo que o Senhor é quem está no controle de tudo e de todos que ali estarão, ó Pai. Em nome de Jesus, eu sou grato. Também sou grato pela essa palavra, Senhor, pela oportunidade de podermos morrer a cada dia, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de estar, ó Deus, caminho do matadouro a todo momento, Senhor. Como é graciosa esta misericórdia, ó Deus. Verdade, Pai. Que trouxe, ó Deus, através dos irmãos, ó Pai. Meu Deus, que nós possamos reconhecer isso. Amém, Senhor. Reconhecer e caminhar nisso, Senhor. Rumo ao matadouro todo dia, Senhor. Todo dia, glorificando a Ti pela oportunidade que Tu nos dá de morrer para nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado. Amém. Amém. Ó, semana que vem eu tenho um compromisso. Eu queria pedir o seguinte. Vou pedir para o Vasni. Semana que vem gostaria que você ministrasse alguma coisa aí, pessoal. Pode ser? Tá bom. Pensa, pode ser. Tá legal? Então, semana que vem legal. eu tenho um compromisso no sábado, dia inteiro, e não vai dar para eu entrar, então o Vasni vai estar ministrando aí, ok? Um abraço para vocês aí, um bom dia. Amém, querido.